Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa rubrica Minutos de Saber, espaço em que nós nos encontramos todas as semanas para podermos aproveitar ou partilhar aquilo que são as boas novas, aquilo que são as experiências em forma de conhecimento, de reflexões, de ideias, para que nós possamos crescer juntos como uma comunidade. Afinal, o líder é este que está sempre à busca do aprendizado e o líder é este que tem como vocação resolver problemas e também o líder é este que tem como missão global a de desenvolver outros líderes. Hoje que vamos na rubrica número 64, temos como tema de estudo o líder e a gestão do tempo. Queremos, através desta conversa, que entendemos que seja pertinente perceber como é que os líderes usam o tempo que têm disponível, estando ciente que o dia tem 24 horas para todos. A semana tem 7 dias, o ano 30 dias e o ano 365 dias. Mas qual é o diferencial que os líderes têm na forma como gerem o seu tempo? Então, antes de aprofundarmos sobre esse estudo, vamos recuar aqui uma semana para nos lembrarmos o que nós estudamos na edição número 63 da rubrica Minutos de Saber, que tivemos como tema o líder e o medo. A questão de pesquisa que nós colocamos para o tema anterior foi: como é que o líder aprende sobre o medo, convive com o medo e vence o medo? Associada a esta, a hipótese que nós avançamos é que o líder é aprovado pelos outros pela forma como ele enfrenta e vence ou supera o medo. Para aprofundar este tema, nós procuramos 5 principais pontos. O primeiro é: o líder sente medo. E o segundo aspecto que nós vimos é que o líder tem medo. O terceiro aspecto é sobre a visão. Portanto, o líder é guiado por uma visão, por um propósito. O quarto aspecto é que o líder é movido por uma fé que é superior a si, onde ele obtém uma força fora do comum. E o quinto e último aspecto é que o líder busca uma sabedoria do alto. E para consubstanciar esta conversa, trouxemos como exemplo bíblico o apóstolo Paulo, quando da sua prisão em Cesareia, que dali ele teve que ser transferido para Roma, porque ele apresenta-se como cidadão romano quando estava para ser açoitado. E ali nós podemos ver, ao longo desta travessia, desta viagem, este percurso, qual foi a reação, qual foi a liderança de Paulo, qual foi a forma como Paulo se comportou diante de tempestades, de ventos impetuosos e até de naufrágio. Então vamos agora nos concentrar para o tema 2, que é a edição número 64 da nossa rubrica Minutos de Saber. O tema que nós hoje vamos estudar é o líder e a gestão do tempo. E para tal nós vamos percorrer ou seguir a mesma estrutura pedagógica, o mesmo método de transmissão do conhecimento, o mesmo método pedagógico. Porque nós seguimos aqui o método andragógico, que é o ensino de adultos. Então nós vamos, mantendo-nos fiéis a este método, vamos começar por formular uma questão de pesquisa e depois vamos apresentar uma formulação na forma afirmativa, que é uma hipótese, no caso positiva, e depois vamos desenvolver o tema percorrendo 5 principais pontos, que são: primeiro vamos ver que o líder tem o poder de escolha. O segundo aspecto é que para o líder há tempo para tudo. Em terceiro lugar é que o líder é um investidor do seu tempo.
O quarto é que o líder dá tempo ao tempo. E o quinto e último ponto é que o líder tem temor a Deus. Então é sobre isso que nós vamos nos ocupar para podermos desenvolver esta nossa conversa de hoje. A questão que nós vamos trazer para iniciar o nosso estudo é: como é que o líder usa de uma forma consciente o tempo para fazer o bem? Como hipótese, nós, associada a esta questão de partida, nós entendemos que o líder desenvolve virtudes, busca o equilíbrio mental, emocional e espiritual para poder se conectar às pessoas e ali praticar o bem comum. Se nós entendermos estes dois pressupostos, então vamos avançar para o desenvolvimento do estudo. E o primeiro desses pontos é o poder da escolha. O líder, para poder fazer um uso racional, intencional e consciente do seu tempo, ele tem que primeiramente ter a liberdade de poder escolher como usar o seu tempo. Associado a esta liberdade que ele deve ter de como usar o seu tempo, é que o líder é um profundo conhecedor do tempo, porque ele também faz-se com o tempo. Então, o líder, ele como alguém que conhece o que é o tempo e tem uma relação pessoal com o tempo, consequentemente, ele é uma pessoa que valoriza o tempo, porque vê o tempo como uma pessoa. E, como tal, essa valorização ou esse respeito que ele tem com o tempo, associado à sua liberdade, que ele goza, que ele conquista e que ele conserva para poder decidir sem pressão e fora de qualquer condicionalismo, faz com que ele possa ter o poder de escolha. Segundo ponto é que para o líder existe tempo para tudo. Se o dia tem 24 horas, o líder, ele de uma forma automática aprende a distribuir o seu tempo para que lá no seu tempo possa caber todas as atividades que ele precisa, desde as individuais até aquelas coletivas que ele faz em grupo, em família, na sociedade, na comunidade. Então o líder distribui o seu tempo de uma forma coerente e sistêmica, porque ele faz-se pela repetição. É ali que o líder aprende a conhecer o tempo e a dar-lhe com o tempo como se fosse uma pessoa. E através dessa repetição ele assimila a forma como ele distribui o seu tempo sem criar confusão ou conflito entre as diversas demandas. Por quê? Porque o líder tem primeiro o foco. Segundo lugar, é que o líder define suas prioridades. E terceiro lugar, é que o líder, ele não desperdiça o seu tempo, porque ele sabe que o tempo não volta para trás. Terceiro aspecto é que o líder é um investidor do seu tempo. Isto é, o líder é um semeador de relações para ele poder exercer a sua influência nos vários grupos, espaços onde ele participa. E com isso ele sabe que o valor das relações está na sua consistência, que é desenvolver relações sólidas. E as relações sólidas, elas são duradouras, porque o líder concebe, enquanto um semeador, ele tem a paciência de colher num futuro muito à frente. Então ele não tem pressa de construir relações win-win, relações mutuamente vantajosas e duradouras, sejam relações de muito longo prazo, para que ele
possa colher, ou as duas partes, possam capitalizar continuamente essa confiança e, através dessas relações, possam também fazer com que o tempo valha sempre a pena. Quarto aspecto é que o líder, ele sempre dá ao tempo o tempo. Isto é, o tempo em si precisa de tempo para que ele possa gerar valor, para que ele possa produzir, para que ele possa trabalhar. Significa isto que o líder faz com que o tempo trabalhe para si. Por quê? Porque o líder, ele é um mestre de tempo. Ele, enquanto faz-se pelo tempo, ele, enquanto convive com o tempo, ele, enquanto desenvolve uma intimidade com o tempo, ele, enquanto trata o tempo com uma intimidade, ele, enquanto gera o seu tempo e distribui as suas atividades, demandas pelos diversos interesses sem causar conflito umas com as outras, ele aprende que o valor do tempo é através da forma como o tempo em si respeita o tempo, que é o processo. Quando nós dizemos dê tempo ao tempo, o líder dá o tempo ao tempo. Isto é, o líder dá ao seu tempo o tempo, que o seu tempo precisa também do tempo para poder gerar resultado. Então, o líder, nesta consciência, ele faz com que o tempo trabalhe para si. Quinto aspecto é que o líder tem temor a Deus. Consequentemente, ele investe o seu tempo a desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Como? Lapidando a sua fé. E a fé, ela tem diversos níveis ou escalões. Tem o primeiro escalão da fé, que é aquilo que se designa de paciência. Tem o segundo nível de fé, que é o que se designa de experiência. Tem o terceiro nível de fé, que é o que se designa de esperança. Então, o líder, ele ao lapidar a sua fé, permitindo-se passar por provações e alegrando-se por várias provações pelas quais ele esteja cercado, ele aprende a apreciar os desertos, porque é lá nos desertos onde a sua fé se torna mais pura e preciosa. E assim ele adquire aquele hábito, aquela rotina para poder vencer as tentações uma após outra, na forma como ele passa a ter domínio sobre o seu corpo para poder então ser mestre do que? Ser mestre de si próprio. Porque ele, quando se torna mestre de si próprio, ele assim pode exercer o seu poder sobre os outros. Tendo chegado a este ponto, deixem ficar a vossa apreciação a este tema, questões, comentários, sugestões. Não se esqueçam de partilhar este tema com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade possa crescer e possamos todos aprender uns com os outros. E dessa forma é que o conhecimento vai valer a pena quando o conhecimento circula, porque nós com o conhecimento, enquanto um dom do Senhor, nós devemos partilhar de uma forma gratuita. Deixem ficar os vossos likes nas nossas páginas de Facebook, Instagram e YouTube, Antônio Sende LDA, no nosso aplicativo para plataformas Android, Elo-App, e no nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.